A morte de Jacaerys Velaryon é um dos momentos mais marcantes do livro Fogo e Sangue, e foi completamente alterada pela HBO na adaptação para a série House of the Dragon. A terceira temporada começou prometendo guerra, mas ninguém imaginava que a maior batalha da estreia aconteceria fora da tela. Milhares de fãs foram às redes sociais acusando a série de destruir um dos momentos mais heróicos da Dança dos Dragões. Mas será que a mudança realmente piorou a história? Ou ela prepara algo ainda maior para os próximos episódios? Se você conhece o roteiro original, provavelmente percebeu imediatamente que havia algo muito diferente na Batalha da Goela. A batalha continua sendo um dos eventos mais importantes da guerra entre verdes e negros. Mas o caminho escolhido pela série muda completamente o significado da morte de Jacaerys. E essa não é uma simples alteração de roteiro. Ela muda personagens importantes, altera relações familiares e pode transformar completamente o futuro da história. Mas antes de continuarmos a análise, já deixa seu like e se inscreve no canal porque durante toda a temporada vamos analisar cada episódio e comparar tudo com o material original de George R. R. Martin. Agora vamos entender por que tanta gente ficou indignada. Para entender por que essa cena gerou tanta indignação, primeiro precisamos lembrar como esse momento acontece em Fogo e Sangue. Na obra original de George R. R. Martin, a Batalha da Goela não é apenas um grande confronto entre dragões e navios. Ela representa um ponto de virada na Dança dos Dragões. É quando a guerra deixa de ser uma disputa política e passa a cobrar um preço pessoal altíssimo para Rhaenyra. No meio do conflito estão os filhos mais novos da rainha, Aegon e Viserys. Eles são enviados para longe de Pedra do Dragão como uma tentativa desesperada de protegê-los do avanço dos Verdes. Só que a frota da Triarquia intercepta a embarcação, transformando a fuga em uma armadilha. É nesse momento que Jacaerys toma uma decisão que define quem ele é. Mesmo sabendo que está em desvantagem, ele monta Vermax e mergulha na batalha para proteger os irmãos. Não é um ataque impulsivo nem um gesto de orgulho. É um sacrifício consciente. Ele sabe que se aqueles dois morrerem, o futuro da linhagem de Rhaenyra estará comprometido. Sua morte acontece justamente durante essa tentativa desesperada de salvar a própria família. É um final trágico, mas profundamente heróico. Essa cena reforça tudo o que o livro construiu sobre Jacaerys. Ele não era apenas o herdeiro da rainha. Era um líder respeitado, estrategista, diplomata e alguém disposto a colocar o dever acima da própria vida. Por isso, sua morte sempre foi considerada um dos momentos mais emocionantes de toda a Dança dos Dragões. Na adaptação da HBO, praticamente toda essa construção desaparece. Os irmãos mais novos de Jace nem sequer participam da batalha. A ameaça que motivava seu sacrifício simplesmente não existe. Em vez disso, a série concentra boa parte da atenção em Rhaena, e em sua tentativa de controlar o dragão selvagem rouba-ovelha. Enquanto isso, Jace entra no combate em circunstâncias completamente diferentes. A batalha se torna muito mais caótica e menos pessoal. O resultado é que sua morte perde boa parte do significado que possuía no livro. Em vez de parecer um príncipe que escolheu morrer para salvar sua família, muitos espectadores tiveram a impressão de que ele foi vítima de uma sequência de acontecimentos desorganizados, culminando em um acidente durante o caos da batalha. Essa é uma diferença enorme. Porque, em uma história, não importa apenas quem morre. Importa por que aquele personagem morreu. Quando o motivo muda, o legado daquele personagem também muda. E foi exatamente isso que muitos fãs sentiram ao assistir ao episódio. Grande parte da revolta não aconteceu porque a HBO mudou um detalhe da batalha. Os fãs de Game of Thrones e House of the Dragon já estão acostumados com adaptações. O problema é que desta vez, muitos acreditam que a essência do personagem foi alterada. No livro, Jacaerys é lembrado por coragem, responsabilidade e sacrifício. Na série, ele acabou sendo retratado como alguém impulsivo, excessivamente confiante e que tomou decisões equivocadas em um momento crítico. Essa mudança altera completamente a forma como o público interpreta sua trajetória. Outro ponto bastante criticado foi o impacto causado em Rhaena. Como a série decidiu entregar a ela um papel muito maior na batalha, muitos fãs entenderam que a personagem acabou carregando uma culpa que nunca existiu na obra original. Nas redes sociais, diversas pessoas comentaram que agora será impossível olhar para Rhaena sem associá-la à morte do próprio irmão. Isso muda completamente a percepção da personagem. Em vez de ganhar protagonismo, ela perdeu parte da empatia que conquistaria naturalmente ao longo da história. Ou seja, uma única alteração acabou afetando dois personagens ao mesmo tempo. Talvez a decisão mais ousada da HBO nem seja a morte de Jacaerys. Na verdade, ela começou muito antes. Nos livros,
rouba a ovelha não pertence a Rhaena. Ele é domado por uma menina bastarda chamada Ortigas, uma das personagens mais misteriosas de toda a Dança dos Dragões. Sua presença tem um papel fundamental porque modifica completamente a relação entre Daemon e Rhaenyra. Ortigas desperta desconfiança, provoca ciúmes, gera conflitos políticos e pessoais e influencia diretamente nos acontecimentos importantes da guerra. Só que a série tomou outro caminho. Ortigas foi removida da adaptação. E praticamente todo esse arco foi incorporado à história de Rhaena. À primeira vista, essa parece apenas uma simplificação do elenco. Mas narrativamente é uma mudança gigantesca. Agora todos os conflitos que originalmente envolviam uma personagem completamente nova precisarão ser reinterpretados através de alguém que já faz parte da família Targaryen. Isso altera a dinâmica entre Daemon e Rhaenyra e a própria Rhaena. Dependendo de como a HBO desenvolver essa relação, o impacto emocional poderá ser muito diferente daquele apresentado por George R. R. Martin. É justamente por isso que muitos fãs estão preocupados. Eles não enxergam apenas uma mudança em uma cena. Eles enxergam uma mudança estrutural em toda a história que ainda está por vir. Apesar de toda a polêmica, existe um argumento que merece ser considerado. Adaptar Fogo e Sangue nunca foi uma tarefa simples. Diferentemente de um romance tradicional, o livro é escrito como uma crônica histórica. Diversos acontecimentos são narrados por fontes diferentes, muitas vezes contraditórias. Isso dá aos roteiristas uma certa liberdade para reinterpretar eventos. Além disso, televisão funciona de maneira diferente da literatura. Uma série precisa trabalhar com tempo de tela, número de personagens, orçamento e desenvolvimento dramático. É possível que todas essas alterações tenham sido feitas pensando em fortalecer o arco de Rhaena e concentrar a narrativa em menos personagens. Se essa aposta vai funcionar ou não, ainda é cedo para dizer. Talvez, quando a temporada terminar, essas mudanças façam muito mais sentido do que fazem agora, ao final do primeiro episódio. Mas, neste momento, a sensação predominante entre os fãs é que a adaptação sacrificou um dos momentos mais heróicos de Jacaerys para construir uma nova direção para personagens que ainda precisarão convencer o público. E essa talvez seja a maior discussão levantada pela estreia da terceira temporada. Até que ponto uma adaptação pode mudar uma história sem alterar a essência dos personagens que fizeram os fãs se apaixonarem por ela? A morte de Jacaerys é um dos momentos mais impactantes de House of the Dragon. Mas a forma como ela foi adaptada acabou dividindo completamente os fãs. De um lado, quem acredita que a HBO destruiu um dos maiores atos heróicos da Dança dos Dragões. Do outro, quem prefere esperar para ver onde todas essas mudanças vão levar a história. Só existe uma certeza. A terceira temporada começou mostrando que não terá medo de alterar acontecimentos importantes dos livros. E isso significa que qualquer personagem pode seguir um caminho completamente diferente daquele imaginado pelos fãs. Agora eu quero saber sua opinião. Você gostou da mudança? Ou acha que a HBO estragou completamente a morte de Jacaerys? Escreva aqui nos comentários. Vou ler todos eles e responder. Se você gosta de análises completas de House of the Dragon, já se inscreva no canal porque ainda temos muitos episódios pela frente, e pelo visto, muitas polêmicas também. Se você é fã de House of the Dragon e gostou da análise da morte de Jacaerys, assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde eu apresento 20 dragões monstruosos de Westeros, desde os mais poderosos até os mais temidos da história da casa Targaryen. Tem curiosidades, histórias e detalhes que muita gente nunca ouviu falar.